Temos aqui uma pergunta do João. Ele diz o seguinte: Allan Kardec diz que mesmo o médium confiável nem sempre se pode confiar nos espíritos. Eles podem ser fraudulentos, mentirosos. Então ele também pode ter sido enganado ao escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Devo ler este Evangelho? Estou em dúvida. Queremos dizer ao João, nosso consulente, em primeiro lugar, que não deve ler este Evangelho. Por que não deve? Porque em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, se diz que mesmo que um anjo descesse do céu e pregasse outro evangelho, este evangelho, eventualmente, que fosse pregado por um anjo, devia ser tido como anátema. E nós sabemos que a palavra anátema significa amaldiçoado. Então você me pergunta, que evangelho que os espíritas pregam nesse livro Evangelho segundo o Espiritismo, que não deve o crente aceitar, muito menos ler? O evangelho que prega o Espiritismo é um evangelho de salvação pelas obras. Nós temos em Mateus 20, 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate. Dar a sua vida em resgate, ou seja, em pagamento pelo pecador que está em desobediência a Deus. Nós encontramos o líder do Espiritismo, Leon Denis, no seu livro Cristianismo e Espiritismo, dizer o seguinte, não, a missão de Cristo de resgatar, a missão de Cristo não foi resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. O sangue mesmo de um Deus não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo. Então, enquanto se lê na Bíblia que Cristo deu a sua vida para resgatar, para nos comprar, como diz Pedro, não foi com ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, nós temos aqui uma negação absoluta. Não, a missão de Cristo não foi resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. O sangue mesmo de um Deus não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo. Ora, nessa situação, um homem resgatar-se a si mesmo, ele teria que ter obras suficientes, como diz Kardec, fora da caridade não existe salvação. Ocorre que no livro de Isaías, capítulo 64 e versículo 6, declara: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças ou boas obras como trapo de imundície. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Está aqui claramente mostrado que não há nenhuma possibilidade de alguém se chegar a Deus por meio de suas obras. Agora, quanto à pergunta se pode confiar nos espíritos, se é possível identificá-los, admitindo que o próprio Kardec declara haver espíritos fraudulentos que mentem, nós queremos dizer que dentro da doutrina da mediunidade, Kardec, no seu livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: o ponto essencial dessa prática é sabermos com quem nos dirigimos. Então aí está o problema que o espírita tem
quando ele, através do médium, se comunica com o espírito que diz é dos mortos, ele jamais, vou repetir, jamais pode identificar o espírito que fala pelo médium. Por quê? Vamos dar a palavra a Allan Kardec no seu livro O que é o Espiritismo. Diz Kardec o seguinte: a identidade constitui uma das grandes dificuldades do espiritismo prático. É impossível, com frequência, esclarecê-la, especialmente quando são espíritos superiores antigos em relação à nossa época. Entre aqueles que se manifestam, muitos não têm nome conhecidos para nós. E a fim de fixar nossa atenção, podem assumir o de um espírito conhecido, que pertence à mesma categoria. Ora, se ele é um espírito superior, ele está praticando aqui falsidade de identidade. E diz mais Kardec, assim, se um espírito se comunica com o nome de São Pedro, por exemplo, não há mais nada que prove que seja exatamente o apóstolo desse nome. Pode ser um espírito do mesmo nível por ele enviado. Então, um espírito superior que se comunica com o nome de São Pedro, mas que não é o apóstolo Pedro, falsidade ideológica. Não pode fazer uma coisa dessa. É erro, é crime. Como é que esse espírito pode ser um espírito superior? Então, aí tem essa colocação, que os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente os portadores de tais nomes. Isso Kardec pergunta e os espíritos dizem: não. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre e realmente os portadores de tais nomes? Pergunta, entre aspas, que é feita por Kardec, e a resposta dos espíritos é não. Então, faço para você uma pergunta, meu prezado ouvinte, você que está envolvido com doutrinas espíritas. Você é convidada a ir a uma sessão espírita porque você tem saudade de um parente que faleceu e você quer se comunicar com ele, e vamos dizer que o médium seja uma pessoa honesta, digna de confiança, mas você pode ter a certeza de que está falando com essa pessoa que se apresenta através do médium como seu parente? Você não tem a mínima certeza, porque você pode estar enganado. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente os portadores das nomes? Resposta única, não. Então, eu quero dizer ao nosso consulente que você deve pegar a Bíblia, estudar mais a Bíblia Sagrada e deixar de lado esse evangelho que não é bíblico. Temos uma outra pergunta que diz o seguinte: NQI, devemos orar pelos mortos? Davi recusou-se orar pelo seu filho que morreu? Estou em dúvida por causa de 2 Macabeus 12:46. Eu quero dizer, em resposta a essa pergunta, se é certo orar buscando ajuda ou querendo ajudar os mortos. Para nós cristãos evangélicos, a Bíblia é a autoridade maior em relação à nossa fé e prática. A única base bíblica que os católicos apontam para justificar a oração em favor dos mortos é 2 Macabeus 12:44. Porque se ele não esperasse que os mortos haviam de ressuscitar,
seria uma coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. Nós queremos dizer em resposta que este livro, de 1º e 2º Macabeus, com mais 5 outros, são chamados livros apócrifos. Não têm autoridade como escritura. Não fazem parte do cânon das escrituras. Então, tanto é que 2º Macabeus não faz parte do nosso cânon, porque não o faz também para o cânon hebraico. Assim, para que a oração em favor dos mortos fosse admitida em nossas práticas, teríamos que encontrar respaldo nos 66 livros da Bíblia, o que não existe, muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina que nada podemos fazer em auxílio de alguém que já morreu. Os nossos amigos católicos acreditam que através de missas e rezas, os mortos podem ser ajudados e deixarem o purgatório e entrar no céu. A Bíblia ensina que a salvação de uma alma é conquistada através da fé em Jesus Cristo como Senhor, e isto durante a vida da pessoa. Atos 4:12, ele pode salvar perfeitamente. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Além disso, a Bíblia declara em Hebreus 9:27, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E na história que Jesus contou, em Lucas 16, 19 a 31, se mostra que cada um dos dois, tanto Lázaro como o rico, foram para o seu próprio lugar. Lázaro foi para o paraíso, para o seio de Abraão, e o rico foi para o Hades, inferno. Um estava consolado e outro atormentado. Quando o rico pediu misericórdia para sair de lá, não foi possível. Então, nós dizemos com relação a esta pergunta que, como Jesus disse em Mateus 22:29, pessoas aqui erram por não conhecerem as Escrituras Sagradas.